Graças, paz, igreja, amém. Aleluia. Alguns irmãos me perguntaram: pastor Fernando, você está sumido? É que eu tirei a barba e os irmãos não perceberam que eu estava. Foi por causa disso, irmão. Os irmãos não perceberam, mas eu estava aí, né? Como diria Enéas, com barba ou sem barba, meu nome é Fernando, não é? Estão felizes, amém? Amém. Glória a Deus. Antes de iniciar, gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade. Tributamos a Ele toda a honra e toda a glória, pela misericórdia. Obrigado, irmã. Pela graça que nos é dada. Sem Ele nós nada somos, nada temos. E já também gostaria de fazer menção. Hoje é um dia especial para nós. Hoje o nosso filho caçula completa mais um ano de vida, né? Tá gravando? Isaac, Deus abençoe. Viu? O nosso filho está fazendo 9 aninhos. Ele vai ver depois que estiver gravando. Deus abençoe sua vida. Cresça forte nos caminhos de Deus. Se amanhã eu morrer, vai estar gravado, ele vai assistir. Cresça firme, cresça forte nos caminhos do Senhor. Seja um homem honrado. E principalmente, case com uma mulher igual a sua mãe. Igualzinha, né? Aqui está minha esposa. Gostaria de agradecer ao pastor Jonas, que nos chamou, agradecer ele pela confiança, né? Pela confiança. E agradecer pela minha esposa, que faz tudo acontecer, né? Todas as festas que acontecem em casa, graças a ela. Ela que arruma tudo, ela que paga tudo, né? Olha que bênção, irmão. Isso é bênção de Deus, né, irmão? Está ali a minha esposa. Eu te amo, amor. Viu? Deus abençoe a sua vida. Existe um ditado que diz assim, que por trás de um grande homem, né? Mas o meu é diferente. Por trás de um pequeno homem, há uma grande mulher, né? Pequeno homem, há uma grande mulher. Viu? Olha que lindo. Eu inventei isso agora. Deus abençoe a sua vida, viu, irmã Alessandra? Mereço um beijo no final do culto. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Eu vou correr um pouquinho no início da mensagem, porque eu acredito que o mais importante vai estar do meio para o final, né? Sabemos que a introdução de qualquer mensagem, ela às vezes é cansativa, é chata, os irmãos dormem, né? Alguns colocam até a cabeça assim, eu entendo, irmãos, mas eu vou tentar fazer o mais rápido possível, tá ok? Até para não ultrapassar o horário. Como o pastor Jonas não está hoje, vamos aproveitar, né? Passar uns 10, 15 minutos, está tudo bem. Livro de Efésios, capítulo 6, nós iremos ler a partir do verso de número 10. Eu creio que os irmãos aí, a maioria dos irmãos estão com a Almeida Revista Corrigida, a Nova Almeida Atualizada, ou a Almeida Revista Atualizada. Mas nesta passagem eu acredito que as melhores versões são a King James Fiéis e a tradução brasileira. Então eu estarei lendo na King James Fiel, porque eu acredito que o versículo 10 é o versículo que mais está bem traduzido nesta tradução King James Fiel. Se o irmão tiver a meio da revista corrigida, com certeza o início vai estar no demais, né? Como aqui, no demais. Acharam? Diz amém. Glória a Deus. Pode ficar sentado mesmo, irmãos. Na King James Fiel vai dizer assim: e finalmente, meus irmãos, sedes fortes no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes, os príncipes das trevas deste mundo ou deste século, contra as hostes ou a maldade espirituais nas regiões ou lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda ação e súplica no Espírito,
e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, irmãos? Eu gostaria de falar nessa noite sobre o diabo. É nele mesmo que eu gostaria de falar. Eu sei que esta pregação não dá ibope para pregador, irmão, mas eu não estou me importando com o ibope. Eu aqui não estou me importando com os améns, os aleluias e os glória a Deus da igreja, porque o que abastece o pregador não são essas coisas, não é o amém, o glória a Deus, o aleluia da igreja, mas o que me abastece é falar a verdade, e quando eu chegar lá no céu, Deus fazer assim para mim. É isso que me abastece, falar a verdade, falar o que a Bíblia ensina, e não varrer para debaixo do tapete certos assuntos, que muitas vezes as igrejas não querem falar, porque não lota a igreja, não traz ibope para a igreja. Falar do diabo ninguém gosta, a igreja deixa para lá. O importante é falar de chave, falar de milagres, o importante é falar de promessas, mas nós estamos lutando uma grande guerra, e se nós não nos dermos conta do que nós estamos lutando, nós estamos a um passo da derrota. Lendo essa palavra, esse livro, Paulo, o autor desta carta, ele muito possivelmente escreveu o livro de Efésios quando ele estava aprisionado em Roma, mais ou menos em torno do ano 60 a 62 depois de Cristo. Essa igreja tinha mais ou menos em torno de 20 anos de vida, 20 anos de fundação, e nós vemos então o início desta igreja. Se o irmão quer saber sobre o início da igreja de Éfeso, o irmão dá uma corrida lá depois na sua casa, no livro de Atos, que o irmão vai encontrar ali o relato do início desta igreja, e nós vemos que esta igreja se tornou uma igreja muito importante, tão importante que esta igreja ela foi destino de uma carta ou de uma missiva paulina, como também ela foi tão importante que Jesus Cristo, ao chamar João para escrever uma carta às 7 igrejas da Ásia, ela estava inserida. No livro de Apocalipse você vai ver o anjo escrevendo a igreja de Éfeso. Essa igreja se tornou então uma igreja totalmente importante, e estudando os pormenores dessa cidade, nós vemos então que essa cidade era uma cidade rica, era uma capital da Ásia Menor, ela era uma metrópole, não era uma pequena cidade, mas naquele tempo, essa cidade já tinha em torno de mais de 300 mil habitantes, então nós podemos ver que era uma grande metrópole, e uma das maiores fontes de renda desta cidade, não era educação, não era o petróleo, não era o pré-sal. Uma das grandes fontes de renda desta cidade, irmãos, não era uma fábrica de chocolate ou da Coca-Cola, o pão de... não era. Uma das maiores fontes de renda dessa cidade vinha da religião. Uma das maiores fontes de renda dessa cidade vinha através do culto à deusa Diana. Era uma cidade totalmente idólatra. Essa deusa era conhecida como a deusa da fertilidade, e o templo desta deusa ali na cidade de Éfeso, ela era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então a idolatria, ela reinava, ela imperava naquela cidade, era absoluta naquele local. Pessoas das cidades circunvizinhas iam àquele ponto turístico visitar o templo, para adorar aquela deusa, adorar outros deuses, para adorar. Então a religião, ela gerava muito trabalho, muito emprego, por causa dessa própria religião. O que eles faziam? Eles fabricavam muitos artefatos, santinhos, para se venderem nas ruas. Isso gerava emprego. Esses objetos eram vendidos, e então eles alimentavam a economia daquela cidade. Enfim, a deusa, o templo, a idolatria, ela era o orgulho daquela cidade. Governantes parabenizavam aquela cidade pelos seus feitos. Então em Atos 19 nós vemos Paulo trabalhando naquela cidade em torno de 3 anos.
E a Bíblia vai nos dizer que pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias naquele local. E percorrendo o livro de Atos, então nós vemos um grande avivamento sendo gerado naquela cidade. Nós vemos judeus e gentios aceitando, recebendo com grande amor e carinho o evangelho do Senhor. Habitantes que seguiam as artes mágicas naquela cidade, ao se converterem, eles traziam com seus livros de magia para serem queimados em praças públicas, diante de todos os habitantes da terra, diante de todos os habitantes daquela cidade. E quando eu vejo isso, me remete Evangelho de Mateus capítulo 16, do verso 16 ao 18, Cristo dizendo aos seus discípulos: quem dizes vós que eu sou? Pedro diz assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, ó Simão Bar-Jonas, que não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Por isso te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então vai dizer o versículo: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aonde uma igreja é implantada, as trevas não permanecem. Aonde a igreja vai e invade, a idolatria não persevera. Aonde existe uma igreja de verdade, um evangelho genuíno sendo pregado, o diabo corre, a igreja prospera, as portas do inferno não prevalecem. E nós vemos que a igreja então ela crescia extraordinariamente, ao ponto da economia da cidade estar ameaçada, ao ponto da cidade entrar em colapso. As compras de artefatos caíram drasticamente. Imagina o William Bonner: boa noite. As bolsas de Éfeso caíram. A economia está em baixa. Por quê? Porque um homem chamado Paulo de Tarso está na cidade. Olha que lindo! As bolsas de Éfeso caíram, o comércio de artefatos caíram. E o que acontece? Um princípio de tumulto na cidade. Por quê? Porque o pessoal não conseguia mais vender santinho, porque as pessoas começaram a se converter ao evangelho. Teólogos acreditam, estudiosos, que essa carta de Éfeso, ela foi uma carta circular para as igrejas ali daquela época. Mas eu, na minha pequenez, acredito que a carta de Éfeso, ela foi levada, ela foi escrita para Éfeso. Mas como era tão importante aquela carta, ela se tornou em tom circular para as outras igrejas. Em Efésios, no seu capítulo de 2, do verso 1 ao 7, diz que ele vos vivificou juntamente com Cristo, estando vós mortos em todas as ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, dos quais todos nós também antes estávamos inseridos, fazendo a vontade da nossa carne, a natureza, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, olha, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, quando nós estávamos ainda em nossas ofensas. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, para experimentar coisas celestiais, coisas sobrenaturais, pela sua habilidade conosco, em Cristo Jesus. O que Paulo está nos mostrando aí, é como um pecador um dia foi e agora se tornou santo, como Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou. Ele diz a vocês agora, percebam, não fazem mais parte deste mundo, em que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, nos quais todos nós também antes andávamos,
segundo a natureza da nossa carne, fazendo a vontade dos pensamentos e da carne. Paulo está dizendo assim: olha, Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, ressuscitou. Vocês não fazem mais parte do mundo. Ele está dizendo na igreja de Éfeso. Vocês tiveram fé e creram, e o que isso ocasionou? Trouxe salvação para vocês, para os seus pecados. Livro de Efésios capítulo 1, verso 3, ele vai dizer que nós fomos selados com o Espírito Santo. Ele vai dizer assim: olha, vocês têm o selo, vocês fostes carimbados como um documento, como uma propriedade exclusiva de Cristo, e Ele vai proteger vocês contra qualquer violação e contra qualquer dano. 1 de Pedro 2,9 vai dizer: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que Cristo fez por vocês, olha o que Cristo fez por nós, igreja. Isaías capítulo 9, Mateus capítulo 4, verso 16 diz que o povo que habitava em trevas, assentava em trevas, viu uma grande luz, e os que assentavam nas regiões e na sombra da morte, raiou a luz. João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Colossenses capítulo 1, verso 13, que Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Efésios capítulo 5, versículo 8 diz: porque em outro tempo erais trevas, mas agora sois luzes. É isso que Cristo fez por nós. Em Efésios capítulo 1, Paulo mostra: olha, vocês são ricos, vocês são um povo rico. Mas Paulo vai começar a interceder por esta igreja, para essa igreja saber que agora eles não são mais um povo rico, mas que agora eles se tornaram o povo mais poderoso do mundo. Vocês não são mais só ricos, mas agora vocês são poderosos. Efésios capítulo 1, verso 16 e diante: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de mim vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais as riquezas da sua graça. Quais as riquezas da sua graça, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Olha só, que se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e sobre todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, plenitude daquele que cumpre tudo e em todos. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? É um texto bíblico. Perceba o texto bíblico. Ele está orando para que aquele povo tenha sabedoria, um conhecimento celestial. Ele está dizendo: eu quero que vocês tenham sabedoria, mas para usar no conhecimento, porque você pode ter conhecimento e não ter sabedoria para usar seu conhecimento. Paulo está dizendo assim: eu oro para que vocês tenham sabedoria para usar o conhecimento. Tem muita gente que sabe muito, mas erra. Quero que vocês tenham sabedoria para usar o conhecimento. Eu quero que vocês tirem os olhos do mundo, deste mundo pecaminoso, deste mundo idólatra, e eu quero que vocês comecem a olhar então agora os valores dos céus. Eu quero que vocês olhem agora os valores que o Senhor tem para dar para vocês. Eu quero que vocês, como igreja, conheçam as coisas sobrenaturais. Eu quero que vocês, como igreja, conheçam coisas extraordinárias que as trevas não podem dar para vocês. Eu quero que vocês experimentem então a gloriosa esperança, para que vocês desfrutem de toda a riqueza espiritual que Deus está proporcionando para vocês em Cristo Jesus. Eu quero que vocês experimentem do melhor,
Paulo ele faz diferença no livro de Efésios todo, da diferença da vida. Olha, um dia vocês estavam mortos, mas agora vocês estão vivos. Vocês eram escravos, mas agora vocês são livres. Vocês eram merecedores de ira, mas agora vocês são alvos da graça de Jesus. Vocês eram desobedientes, mas agora vocês têm comunhão com Cristo. Vocês eram dominados por Satanás, mas agora vocês estão unidos com Cristo. Olha a grande diferença. O mesmo poder que fez Cristo triunfar na cruz, olha isso, preste atenção. O mesmo poder que fez Cristo triunfar na cruz e ressuscitar dentre os mortos está em você. Eita! Irmão, parou para pensar nisso? O mesmo poder que fez Cristo vencer a morte e ressuscitar dos mortos opera em nós. Olha, eu tenho quase certeza que muita gente não sabia disso não. O mesmo. Eu pergunto para as pessoas, assim para a igreja, de lambuja, o que Cristo veio fazer na terra? Maioria vão falar, Cristo veio perdoar os nossos pecados. Olha, é uma resposta totalmente sem fundamento, irmãos. Porque se Cristo veio somente perdoar dos pecados, continue pecando. Mas todo versículo na Bíblia que o irmão encontrar que Cristo veio perdoar, a mesma palavra no original é salvar. Está entendendo? Cristo ele não veio só perdoar, mas ele veio salvar. Quer dizer que você tem condições de viver sem pecar. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou dos mortos, Cristo, e fez Cristo vencer na cruz, habita em você. Eu quero que você durma com isso nesta noite. A gente canta que Cristo venceu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, é lindo. Mas o mais lindo também, irmão, é que este mesmo poder habita em mim. Eu vou te falar a verdade, quando eu li isso, eu não pensava muito nisso não, agora eu penso, ai que lindo, para que vocês experimentem, qual a sobressalente grandeza do seu poder sobre nós, que fez Cristo ressuscitar dentre os mortos, olha que lindo, habita em mim, perfeito. Entretanto Paulo, o que ele quer? Então ele quer conscientizar os crentes acerca que vocês têm privilégios, mas vocês também têm compromissos. Em Efésios capítulo 2, versos 22, Paulo vai começar a fazer uma comparação. Ele vai comparar aquele povo com templo, com morada, com habitação. Ele vai começar a comparar, agora vocês são morada e habitação de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 diz, vocês não sabem que vós sois o templo do Espírito Santo? Ele vai falar para a igreja de Éfeso, vocês são morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Outrora vocês eram habitados e dominados por Satanás, mas agora vocês vocês são a habitação do Deus vivo, de Cristo. Paulo sempre vai interpor no livro de Efésios que vocês eram e o que vocês são, o que nós éramos e o que agora nós somos. Então ele vai dizer assim, lá em Gálatas capítulo 5, verso 19 a 22, quando vocês eram dominados por Satanás, o que vocês faziam? A ira, a idolatria, a feitiçaria, tudo isso fazia parte de vocês, todo tipo de pecado. Quando vocês são habitados por Satanás, todo tipo de pecado habita em vocês, os seus frutos são esses, mas agora vocês são moradas do Espírito Santo de Deus. O que vocês vão provocar? Amor, alegria, paciência, mansidão. Paulo sempre vai interpor entre vocês eram e olha o que vocês agora são. Vocês são moradas,
santifiquem-se, lavem-se, não se corrompam, não façam mais o que vocês faziam. Após Paulo comparar a igreja como templo, Paulo vai comparar então a igreja agora como corpo. Olha que lindo, vocês agora fazem parte de um grande corpo, o qual o cabeça é Cristo. O que vocês precisam aprender de corpo? Que todos nós estamos conectados. Todos vocês agora estão conectados. Ele está falando para a igreja de Éfeso, vocês estão conectados. Vocês precisam aprender um pouco agora sobre humildade. Vocês precisam um do outro. Olha o que ele está ensinando para a igreja. Agora eu vou ensinar vocês sobre unidade, porque o corpo, somos muitos, mas um em Cristo. Ninguém é melhor do que ninguém. Unidade. Eu quero que vocês aprendam sobre cooperatividade, porque se um sofre, todos padecem. É isso que ele está ensinando para aquela igreja. Paulo então vai comparar após o corpo, vai comparar a igreja como uma grande família. Efésios capítulo 1, verso 23. Vocês fazem parte agora da família de Deus. Quando eu falo sobre família, o que vocês pensam? Segurança. Vocês vão ser amados. Paulo está dizendo, vocês agora vão estar seguros. E vocês vão ser amados por Deus. Isso que ele está ensinando para aquela igreja, que era aquelas pessoas que estavam presas no pecado. Olha, irmão, que mensagem que Paulo traz àquela igreja. E para nós nessa noite. Só que antes de finalizar aquela carta, Paulo compara a igreja com o templo, morada. Paulo compara a igreja com o corpo. Paulo compara eles com uma família. Mas antes de terminar essa missiva, Paulo vai terminar falando e comparando a igreja a um grande exército. Exército. Antes de finalizar a carta, ele vai comparar a igreja a esse grande exército. Por quê? Paulo ele vai ilustrar o conflito contra Satanás. Ele vai ilustrar de uma forma militar. Por quê? Porque ele estava preso neste período pelo Império Romano. Então ele via soldados romanos com todas as suas indumentárias. Então ele compara essa luta, essa batalha travada contra Satanás de uma forma militar. E compara então a igreja agora com um grande exército. Então agora nós chegamos a Efésios capítulo 6, verso 10, o que nós estamos lendo, depois de fazer assim uma breve resumo da carta de Efésios, porque Paulo ele tinha essa percepção quando ele escrevia as cartas, ele doutrinava e depois ele dava a conclusão ensinando suas doutrinas. É isso que Paulo fazia. Ele vai começar a dizer assim: finalmente, irmãos meus, está no término da carta, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essas palavras, irmãos, introduzem então uma exposição que vai até o fim da carta. Fortalecei-vos, irmãos, na força do poder. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É uma das mais intensas e estrondosas, então, as declarações de Paulo. Para quê? De como se deve viver uma vida cristã. Uma vida cristã. O que ele quer dizer com finalmente? Não sei, eu fui estudar. Por que é importante finalmente? Eu vou trazer para a igreja. O que ele quis dizer com finalmente? Eu acredito, irmão, que essa palavra ela tem um grande significado para nós nessa noite. Na tradução, olha a irmã ligeira, hein? Colocou finalmente. Mas na outra tradução diz no demais, irmãos, não é? No demais. Tem outras traduções que dizem outras palavras. No demais, irmãos. O que Paulo está dizendo com finalmente? Será então que ele está dizendo apenas? Apenas, irmãos, no demais. Apenas. Ou, olha, eu já disse tudo o que precisava, agora no demais, né? Olha, tudo de importante eu já disse. No demais, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não tem
temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra, né, as potestades, contra as ordens espirituais da maldade em lugares celestiais. Portanto, revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes nos dias mal. O demais, irmãos. Será que é isso que Paulo está dizendo? Será que ele está dizendo, pronto, já falei o mais importante, agora eu vou falar o menos importante para vocês? Com certeza essa palavra tem um sentido de dizer que a carta está perto do fim. Isso é óbvio. Finalmente está terminando. Mas só que nós não podemos considerar somente por esta perspectiva de que a carta está terminando, porque nós poderemos perder o verdadeiro ponto, o foco, poderemos perder então aquilo que está sendo tratado aqui de grande importância, porque agora que Paulo está falando finalmente, é uma grande ligação entre o que Paulo falou e o que ele vai começar a falar agora. Há uma ligação. Então nós devemos colocar esta exposição de finalmente, irmãos, no seu legítimo cenário e numa perspectiva correta. Finalmente, irmãos meus, como se ele dissesse, olha, à luz de tudo que eu venho dizendo sobre vocês, e sobre o tipo de vida que devem viver, isso é tudo? Não, isso não é tudo, a carta não vai acabar. Ainda uma outra questão que eu quero tratar com vocês, é isso que ele quer apresentar agora, é importante. Ele poderia parar no capítulo 9, verso 6, capítulo 6, verso 9, antes de ler o verso 10 que nós lemos, e dizer, bom, vão embora, e vivam felizes, pratiquem tudo que eu disse para vocês, e a vitória é contigo, amém? Amém. Não é isso que Paulo está dizendo, não, irmão. Depois do verso 9 ele fala, espera um pouco, finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder, porque ainda quer dizer que há ainda algo que eu não mencionei aqui. Está pensando que a vida é fácil? O que é então, Paulo, que você quer dizer de tão importante? Eu quero dizer que há uma poderosa oposição no viver cristão. É isso que Paulo está querendo dizer. Há uma grande oposição que todo crente vai enfrentar no mundo. Vocês vão viver esta vida, vocês vão viver neste mundo com um tremendo poder trabalhando contra vocês. Não é ser crente tomar uma Coca-Cola, não é ser crente sair no domingo comer uma pizza, não é ser crente sair daqui, sair abastecido, Deus faz tudo por mim, aleluia, glória a Deus. Paulo não está dizendo isso. Vocês estão envolvidos, ele quer dizer, em um terrível conflito. Com quem? Não fale, não dá ibope. Eu falo, vocês estão envolvidos em um conflito com o diabo e suas hostes. Com o diabo. Não fala, pastor Fernando, diabo, você dá ibope, com o diabo. Suas hostes. Vocês estão lutando contra ele. E vocês devem conhecer isto inevitavelmente, para vocês não serem surpreendidos e não serem derrotados. A vida cristã é um combate, é uma luta, então nós temos que lutar. E não há maior grosseria e falsificação da mensagem cristã no século 21 do que aquela que vai nos retratar como nos oferecendo uma vida fácil e uma mensagem de evangelho fácil. Igrejas que pregam isto estão se tornando populares.
lotadas, é tudo tranquilo, Deus é amoroso, Deus perdoa tudo, olha, Deus é fiel, Deus faz tudo, venham, todos os seus problemas vão ser resolvidos, porque o Senhor faz tudo por vocês, Deus é amoroso. Sabe o que essas igrejas estão fazendo? Elas estão varrendo para debaixo do tapete questões importantes da Bíblia, e que estão levando pessoas para o inferno. Por que ninguém dá glória a Deus, aleluia, agora? Estou triste. Lucas, capítulo 13, verso 24. Olha o que vai querer dizer. Porfiar, por entrar. Quem está falando aqui é Jesus, não sou eu. Porfiar, por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo, que muitos procurarão entrar e não poderão. Quem falou? Jesus, né? Ele fala, porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiai. Porfiar, no grego, no original, é agozinomai. Agozinomai significa agonia, luta. O que ele está falando aqui? Agonie em entrar pela porta estreita. Lute para entrar pela porta estreita. Quando nós lemos 1 Timóteo capítulo 6 verso 12, diz, agozinomai, kalos, agon, teleu, dromos, terel, pistes. O que isso quer nos dizer? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Perceba que o combate é agozinomai. Qual é a palavra porfiai? Agozinomai. O que é? Agonia, lutar. O que Cristo está falando? Lute para entrar pela porta estreita. O que Paulo está falando? Combate o bom combate. Combate o bom combate da fé. O que ele está dizendo? Lute o bom combate. A luta entre a carne e o espírito, de Satanás querendo nos vencer, não é um combate feio. Ele está dizendo, combati o bom. Agozinomai, kalos. Kalos quer dizer bonito, lindo. E o que Paulo está querendo dizer? Combati o lindo combate. Ele está dizendo assim, olha, eu venci Satanás, e foi bonito, e foi uma luta linda, foi uma luta maravilhosa. Quando você combate com Satanás, você não diz assim, ai, estou perdido, ai, e agora? Ai, foi cruel. Paulo está falando ali, meu, foi lindo, combati contra Satanás e venci, meu irmão, porque foi lindo este combate, meu irmão. Essa luta que você trava com Satanás, não vai dizer assim, está amarrado, irmão, está repreendido. Chavão não é contra Satanás, não vale nada, meu irmão. Você vai assim, olha, lutei contra o diabo, contra as hostes, contra Satanás. Você vai chegar no céu e vai falar, foi lindo. Paulo, agozinomai, kalos, agon, belo combate nós travamos e vencemos. Mensagem de evangelho fácil não se encaixa no livro de Efésios. Temos que lutar. Fortalecei-vos o Senhor na força do seu poder. Este é um combate que temos que lutar. Fortalecei-vos, revestir-vos, e havendo feito tudo, ficar firmes. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Que o Senhor não luta a nossa guerra sozinho. Deus luta a nossa guerra? Luta. Sozinho? Não. Isso aqui é uma ordem imperativa, irmãos. Fortalecei-vos. Quem tem que se fortalecer? Deus? Deus, fortaleça por mim aí, meu. Quem tem que se revestir? Deus? Deus, se revista por mim aí. Ah, o Senhor luta as minhas guerras, as minhas batalhas. Graças a Deus. Tem uma Coca-Cola aí? Tem uma pipoca aí para mim? Olha, Deus luta as minhas guerras, então agora é só comer uma pipoca, tomar uma Coca-Cola, que a vitória vai chegar. É isso que as igrejas estão pregando hoje em dia. Devo me preparar para o combate. Como? Resposta: fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus. Mas por que, pastor Fernando? Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Esta é a razão porque você tem que se preparar.
Precisamos, como igreja, fazer o quê? Ser revestidos de poder, de autoridade, porque nós não vamos ser humilhados nessa peleja. Humilhados. Muitas pessoas dentro da igreja levaram a igreja a perder o foco por causa de discussões fúteis e desnecessárias. A igreja está debatendo coisas que não devem. Perderam o foco. A igreja, a nossa preocupação de igreja deve ser oração, jejum, não é, irmão? Santificação, se preparar para uma guerra. Não se preocupar, quem vai ganhar, quem vai perder. A igreja vive pelo poder de Cristo. As igrejas, elas têm crescido para os lados, mas não tem profundidade, irmão. E quando eu falo igreja em geral. Existem igrejas que são profundas, que acredito que a nossa vemos trabalhos grandiosos, mas quando eu falo igreja, estou falando de uma forma geral. Estou falando de uma igreja, principalmente na nação brasileira. Igrejas crescem para o lado, mas não tem profundidade. Igrejas que têm influência política, mas não têm autoridade espiritual. Há uma promessa então do quê? De revestimento para a igreja. O que ele fala? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Por quê? Porque tudo que Cristo chama, Ele capacita. Talvez você está dizendo assim, pastor Fernando, você está falando de guerra espiritual, mas eu não sei nem pregar, eu não sei nem louvar, eu não sei nem cantar, como é que eu vou lutar então? Esta guerra que você está falando, você é fácil falar porque você é pastor, é fácil que os levitas falarem porque eles cantam. Irmão, esta guerra é para todos, é para pastor, é para presbítero, é para diácono, é para missionário, é para levita, é para as pessoas que tomam conta da porta da igreja, é para as pessoas que limpam a igreja. Esta guerra é para todos. Não tem como você ficar neutro, ou é diabo ou é Deus. Então essa guerra é para todos. E o que eu quero dizer com isso? Que o revestimento de Deus é para todos. Ele encheu Moisés não sabendo falar direito, ele encheu Pedro sendo um cara turrão e após negá-lo, ele vai encher Maria sendo uma mulher totalmente jovem, ele vai encher Paulo sendo um perseguidor, ele vai encher a igreja entre os gentios e entre os judeus. Maria perguntou: olha, anjo, como se dará isso? Eu vou ter o filho, o Espírito Santo vai vir em mim, mas como se dará isso? O anjo vai falar assim para ela: e você será cheia do Espírito Santo. Talvez você esteja perguntando: então como é que eu vou lutar essa guerra? Eu digo para você: e você será cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque o que ele chama, meu irmão, ele capacita. O que aconteceu entre Pedro, em negá-lo, até Pedro falar com as autoridades e falar assim: olha, importa-me mais obedecer a Deus do que aos homens. Pedro negou e Pedro desafiou as autoridades. O que aconteceu nesse meio termo? Ele foi cheio, ele foi capacitado pelo poder de Deus. O que eu quero dizer: busque o poder e a autoridade de Deus sobre a tua vida, para que você não venha, irmão, a ser humilhado nesta peleja. Busque Ele, vai encher. Por quê? Ele vai te encher de ousadia, Ele vai te encher de fé, Ele vai te encher de coragem, Ele vai te encher de poder, Ele vai te encher de revestimento. Para quê? Para vencer contra as astutas ciladas do diabo que vem contra a nossa vida. Revestimos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Há dois tipos de perigos: superestimar o diabo. O diabo é causador de tudo. O diabo é causador de nada. O problema também é subestimá-lo. Irmãos, o grande perigo é subestimar Satanás também. Eu vou pular um pouco a mensagem. 2 Coríntios capítulo 2, verso 11. Diz, 2 Coríntios capítulo 2, verso 11: não rejeiteis os seus ardis, não desprezes os ardis de Satanás. Não desprezes, Paulo está falando. Não despreze. Não é essa palavra, mas é mais ou menos isso. Esqueci, deu um branco. Não desprezes. Não oculte. Capítulo 2, versículo 11.
Eu acho que é isso mesmo, ou 10, ou é 12, eu não sei, alguma coisa assim. Não subestimais os ardis de Satanás. Existem pessoas que estão indo para a igreja, irmão, e geraram uma fé em um Deus amoroso, que faz tudo, paraíso. Deus vai fazer tudo por mim. Sabe quando as pessoas falam isso, Satanás está assim, ó. Satanás não precisa nem entrar na igreja para fazer nada. Existem pessoas que falam assim, eu adoro um Deus que faz tudo por mim, um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Deus não é justo, né? Mas é misericordioso. Vendendo um evangelho barato. Pessoas indo para a igreja. Passa na venda de Deus e pega o que você quiser para você, viu? Que Deus te dá tudo. A fé dessas pessoas, irmão, estão distorcidas em um Deus que está totalmente distorcido. Seus problemas serão resolvidos. E pessoas têm se dedicado em um Deus assim. E o diabo está pulando de alegria, porque sabe que essa pessoa está a um passo de perder a fé. Se tem pessoas aqui nessa noite que acreditam que Deus vai fazer tudo por você, independentemente de qualquer coisa, eu falo para você, jogue a tua fé fora. Jogue essa fé fora. Quando eu ficar doente, Deus vai me curar. Tem pessoas que até falam, está doente? Pecado. Está doente? Diabo. Olha, Deus vai fazer tudo por mim, Ele vai me curar. Crente não pode morrer de câncer, já ouvi isso falando. Crente não pode morrer com um tiro na cabeça. Crente não pode ser assaltado. Por quê? Porque nada nos atinge. Já ouvi crente falando isso. Já ouvi. Irmão, jogue esta fé fora. No ralo, hoje. Jogue isso fora. Porque o meu Deus que eu vejo na Bíblia não tem nada disso não. Uma vida fácil. Deus está a serviço do homem. Garçom, Jesus, estou precisando aí, rodízio. Do que está precisando? Cura. E agora? Chave. E agora? Eu estou de boa, mas o que você me der, eu estou recebendo. Quando essas pessoas estão totalmente animadas, vem o sofrimento. Pum! O câncer, morte na família, desemprego, dificuldade. Aí eu tenho uma coisa para falar para você. O dia mal chega. Paulo está falando para nós, nos revestimos para o dia mal. E você vai receber esse tipo de visita na tua casa. Pastor, está profetizando coisa mal? Não, irmão, não estou falando não. Vai receber esse tipo de visita na tua casa. Mas eu quero te falar também, não se preocupe. Porque quando o problema bater na tua porta, o diabo está vindo atrás. Está vindo atrás. O diabo vai visitar também. Vai te visitar. 99 das pessoas que perdem a fé, perdem porque acreditavam no Deus errado. O diabo, irmão, tem estratégias, é um reino organizado. Mateus capítulo 12, verso 22, não vou recitar, vai falar que Satanás não expulsa Satanás, ele tem o seu próprio reino. Tem o próprio reino dele. João 12, 31, Jesus vai chamar de príncipe deste mundo. Este reino tem objetivos e estratégia. 1 Coríntios capítulo 4, verso 4, que o Deus de séculos cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandecesse a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Sabe o que é isto? O diabo opõe-se ao evangelho. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 18, vai dizer assim, eu gostaria de ter ido convosco. Paulo está dizendo assim, para Tessalônica, eu gostaria de ter ido convosco, mas Satanás me impediu. Quem falou isso? Paulo falou que Satanás impediu ele de viajar. Você impediu Paulo? Quem sou eu? Ele impede encontro de cristão e viagem missionária. 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, vigiai, sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda de redor, brumando como leão, buscando a quem possa tragar. O que ele quer? Destruir cristãos. 1 Timóteo 4, capítulo 4, verso 1, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Sabe o que é isto? Ele promove doutrinas falsas. 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Sabe o que ele faz? Engana pessoas.
Mateus capítulo 13, verso 19, sabe o que ele faz? Ele tira a palavra do reino do coração das pessoas. 1 João capítulo 5, verso 19, diz que o mundo jaz no maligno. Você sabe o que é jaz no original? Sabe? Ele pega uma criança de colo e faz assim, olha, eu falei isso na escola dominical, nana, nenê, cacuca vem pegar. O que Satanás está fazendo é, o mundo dorme nos meus braços, jaz. Quando você vai no cemitério, diz aqui jaz, não é isso que fala? Descansa. O mundo está descansando nos braços de Satanás. O mundo está descansando no maligno. Ele diz, o mundo descansa em mim. Em mim. Eu vou passar 10 minutinhos, vou falar para a igreja, ok? Os irmãos me permitem? Ok. Sede sóbrios, vigiai. Nós não atentamos sobre essa verdade. E se nós falarmos sobre este assunto, as pessoas vão falar assim, vocês estão dando embora para Satanás, para o diabo. Não é a mensagem, irmão, que muitas vezes a igreja quer ouvir. Não é. Diante dessas verdades, como os cristãos, o que a gente deve fazer a igreja? Se posicionar. Se posiciona. E sem entender as ações, então as estratégias de Satanás, o que nós permitimos? Que ele influencie as nossas vidas. Satanás faz isso? Faz. Tu és Cristo, filho do Deus vivo. Parabéns, Pedro, porque não foi carne que te revelou, mas foi meu Pai que estás nos céus. Obrigado, Jesus. Jesus falou assim, é bom que eu vá para Jerusalém. Faça isso não, Jesus, vai morrer, não faça isso. O que Jesus fala para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Ele falou para o Pedro, que tinha sido iluminado por Deus, e o mesmo homem foi influenciado por Satanás. É Bíblia ou não é? Não estou falando nada de mim, irmão, pode ficar bravo comigo, mas é Bíblia. Irmão, o diabo não usa cilada para quem é dele. Imagina o diabo falando com o demônio. Está vendo aquela menininha de mini saia ali no bordel? Vamos armar uma cilada para ela. Está vendo aquele menininho ali fumando um beck? Temos uma estratégia para derrubá-lo. O diabo não precisa fazer isso, irmão. O diabo não precisa armar cilada para quem já é dele. Ele usa armadilha para quem não é dele. A vida cristã, irmão, é uma guerra, e nós andamos no território dele. Nós estamos no território de Satanás. É Bíblia. Deus deu autoridade ao homem. Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Isso ele falando. Então por que o diabo tem tanto poder para fazer desgraça na terra? Por quê? Porque o homem permitiu, 2 de Pedro capítulo 2, verso 19, porque de quem alguém é vencido, de tal faz ele servo. Adão, quando peca, o que ele faz? Um negócio com o diabo. Um negócio. Ele dá a concessão de tudo que Deus deu para ele, ele dá para Satanás. Olha, Adão, você vai ser igualzinho a Deus. Você vai ver coisas extraordinárias, Adão. Vai ver. Adão comprou então a ideia de Satanás. Ele vai comprar. Então ele vai passar para Satanás tudo que ele possuía. Obrigado, viu? Tudo é teu, diabo. E passado, Satanás agora tem autoridade sobre a terra. Jó capítulo 1, Deus pergunta para Satanás, de onde vens? Satanás fala de rodear sobre a terra. Qual é o sentido disso? De rodear sobre a terra, é a mesma coisa que o diabo está falando assim, de alguém que está olhando a sua propriedade. É o mesmo sentido, no original, está ali o hebraico pastor Felipe, depois falar com ele. De alguém que está olhando a sua propriedade. De onde vens? Eu estou olhando a minha propriedade. Lucas capítulo 4, verso 6, ele tenta, irmã, pode colocar capítulo 4, verso 6 de Lucas, ele tenta, Deus em Jó não falou, você é um mentiroso.
Olha o que o diabo fala. Ele disse: eu te darei, está dizendo para Jesus, hein? O diabo falando para Jesus, irmãos: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Satanás está falando: me foi dado tudo isso aqui que você está vendo em Jesus, me foi dado. Jesus falou: você é um mentiroso. Eu vou falar que nessa passagem são 3 coisas que Satanás falou a verdade. Jesus não falou: tu é um mentiroso. Ele falou: não, ele vai falar sobre adoração. Somente a Deus adorarás. Ele não vai falar assim: não, tu és mentiroso, a terra não é tua, meu pai que criou. A terra é de Deus mesmo. A Bíblia fala em Salmos 24: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude e todos os que nele habitam. Mas existe uma concessão, e a concessão foi dada a Satanás. Então, esta guerra não é para saber quem é mais forte ou quem é mais fraco. Não é uma luta entre bem e mal. Não é a luta que o adventismo prega, o grande conflito. Não, não é essa guerra não. A guerra é uma briga por território. E Satanás sabe que o tempo dele está se findando. Quando Jesus chega em Gadar, o que é que o diabo fala para ele em Mateus capítulo 8, verso 29? O que nós temos contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo? Satanás sabe que o tempo dele está acabando e ele vai ser destruído. Ele sabe que não é mais forte do que Deus. Deus é mais forte do que ele. Ele sabe disso. Mas só que o que ele quer fazer é matar você espiritualmente. É tirar da comunhão com Deus. É isso que ele quer fazer. Enquanto o grupo de louvor vai estar chegando. Satanás não está preocupado se você é rico, se você vive bem. Satanás não está preocupado com isso. Ele vai tirar todo o meu dinheiro. Satanás vai acabar com a minha saúde. Não se preocupe, isso não é o problema primário de Satanás. Ele não quer saber nada disso, irmão. Ele não quer saber da tua saúde, não quer saber do seu dinheiro, não quer saber da tua família, irmão. Isso se torna importante para ele, porque ele sabe que isso vai te tirar da comunhão com Deus. Deus diz: viu meu servo Jó, ele é reto, ele é íntegro, ele é temente a Deus, se desvia do mal. Satanás vai dizer: será que ele te ama de verdade? Ele vai dizer para Deus: será que Jó te ama de verdade? Tire os bens dele, toque nele para você saber se ele não vai blasfemar contra ti. Qual que era o sentido? É ele sair da comunhão com Deus. Não era os bens de Jó, mas isso se tornou importante para eles. A saúde, a família, a riqueza não é o que atrai a Satanás. Esse não é o foco dele, irmão. Não é só riqueza. Você acha que quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, Satanás chegava assim e falava assim: nossa, como eles se dão bem, eu tenho que acabar com esse casamento. Nossa, como eles cuidam dos animaizinhos bonitinhos. Olha que ciúmes que eu tenho. Olha que frutas gostosas que Satanás come. Eu queria comer também essas frutinhas. O que deixava Satanás furioso é que antes da viração do dia, o Senhor ia ter comunhão com eles. Isso acabava com Satanás. Isso acabava com Satanás. Tiago capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É uma mensagem que eu queria pelo menos mais uns 20 minutinhos, irmão, mas não vai ter. A posição entre Deus e a posição do Satanás. Oração, irmão, não é uma guerra. Oração não é uma arma, oração é a guerra. Ore. Mateus capítulo 6, verso 13. Livra-nos do maligno. Esta é a oração. Livra-nos do maligno. Oração. Jerusalém, quando estava sendo cercado por Sinaqueribe, Ezequias e Isaías oraram ao Senhor. Os filhos de Coraitas escreveram Salmos 42. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na noite. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela tua braveza. Ele vai dizer mais para frente: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele vai dizer assim, eu ia falar, o Senhor de Jacó é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Nós podemos ser controlados por Deus, por nós, ou por Satanás. Por quem você quer ser controlado? Irmão, pode louvar em nome de Jesus.